Bem-vindo de volta. O filme começa com o Creep no carro e um sino tocando. Billy, do lado de fora na bicicletaria, curiosamente se pergunta de onde vem o som. Quando a traseira do carro se abre, o Creep está segurando muitos exemplares empacotados como uma dúzia. O Creep diz que nunca viu ninguém tão impaciente, como se a vida dependesse de conseguir o primeiro exemplar dos exemplares. Depois, o Creep joga uma dúzia de exemplares no chão e Billy olha com curiosidade para os exemplares. A cena muda para animação. O menino e o Creep, que está no carro, aparecem em animação. O Creep voa do carro e desaparece. O menino fica muito excitado. Billy vê os exemplares amarrados com corda começarem a se soltar e os títulos Creep Show são revelados. Dos exemplares, algumas criaturas voadoras surgem. O Creep recebeu os gatinhos para mais uma edição do Creep Show e apresentou a primeira novela nauseante. Um nojento pequeno quebrador de ossos chamado Old Chief Vodenhead. Em uma cidade tranquila e sonolenta, um carro está estacionado diante de uma loja geral, e ao longe, um cão solitário late. Dentro da loja, o dono da loja, Ray, pinta uma grande estátua de madeira conhecida como Chief Vodenhead. Com cada pincelada, Ray recorda a história da estátua, guardiã há muito tempo da loja, que permaneceu fiel ao seu lado por muitos anos, ao lado de sua esposa, Martha. Martha sai para fora, com o rosto carregado de preocupação, pedindo a Ray que pare de trabalhar na loja. Ela expressa seu temor com o declínio da cidade, observando que seu negócio, outrora próspero, quase desapareceu. Com poucos clientes entrando e muitas pessoas ainda devendo dinheiro, as coisas não são mais como antes. Sentam-se juntos, relembrando quanto a loja os ajudou ao longo dos anos. Mencionam como ela os ajudou a mandar suas filhas para a escola e até proporcionou economias para seus netos. Martha diz a Ray que a loja já não é como antes. Parece que não tem futuro, pois empregos e dinheiro deixaram a cidade. Diz a ele que agora não tem nada, nem mesmo dinheiro para os netos, apenas boas intenções. Ray responde gentilmente, dizendo que herdar boas intenções é uma bênção e que boas intenções podem construir um país. Garante-lhe que as boas ações que fizeram pelos outros um dia renderão frutos. De repente, sua conversa é interrompida pelo som de um veículo se aproximando. Um limusine conduzida por um motorista para em frente à loja. Desce Benjamin Whitemoon, um homem de presença imponente, acompanhado por dois companheiros. Ray diz a Martha para ser gentil com Benjamin. Martha acena e garante que lhe mostrará respeito. Benjamin caminha até Chief Vodenhead, cumprimentando a estátua com reverência visível. Depois, vira-se para Ray, reconhecendo as dívidas que seu povo deve à loja. Benjamin tranquiliza Ray, dizendo que seu povo não é desonesto. Como medida temporária, oferece a Ray um objeto sagrado chamado Alena, uma promessa simbólica de seu compromisso em pagar o que devem. Ray hesita, plenamente ciente do valor cultural da Alena, mas Benjamin insiste, garantindo que estará seguro em seu cuidado até que as dívidas sejam pagas. Antes de partir, Benjamin expressa a esperança de que um dia a cidade voltará à sua antiga prosperidade. Ao sair, diz, "Boa tarde." Martha, surpreendida, solta sem querer, "Tchau." Quando Benjamin a olha nos olhos, ela corrige-se rapidamente, "Boa tarde." Ray e Martha seguram a Alena com cuidado. Ray diz a Benjamin que a guardará com a própria vida. Martha acrescenta que disse a Ray que ele não deveria confiar em seu povo, mas agora ele provou-a errada. Enquanto Benjamin se afasta, Ray vira-se para Martha e diz que um dia o país voltará à vida. Depois, olha para cima, para Chief Vodenhead, e diz que terminará de pintá-lo amanhã. À medida que a noite cai, Ray e Martha, segurando a preciosa Alena, entram na loja. Ficam chocados com o que aconteceu. Ladrões invadiram sua loja. Na frente do grupo está Sam Whitemoon, o sobrinho imprudente de Benjamin, seguido por seus companheiros desregrados, Fat Stuff Gribbons e Andy Kavanagh. Com um ar de autoconfiança arrogante, Sam atravessa a loja, ajudando-se a qualquer coisa que chame sua atenção. Enquanto Fat Stuff e Andy saqueiam as prateleiras, suas ações são uma tempestade de caos. Ray e Martha ficam paralisados de choque enquanto Sam zomba, sua arrogância é evidente. Ray, repugnado pelas ações de Sam, lembra-lhe da integridade demonstrada anteriormente pelo tio Benjamin. Mas Sam permanece imperturbável, desprezando os valores do tio e insistindo que eles, os Whitemoons, estão apenas tomando o que lhes é devido. Quando Ray os acusa de roubo, Sam ignora a acusação, dizendo que isso não importa. Fat Stuff, distraído pela fome, exige o dinheiro da caixa registradora, e Ray, sem outra opção,
relutantemente entrega. Sam, insatisfeito com o dinheiro, volta sua atenção para Marta e ordena que ela traga sua bolsa, exigindo que a entregue. Ray protesta, mas Sam rapidamente saca uma arma, silenciando-o com um olhar ameaçador. Enquanto Marta vai buscar a bolsa, Sam vai até a máquina fotográfica, pergunta a Ray se ela funciona e começa a fotografar a si mesmo, falando sobre quantas mulheres estão esperando lá fora por ele, sendo um ator de Hollywood. Ele menciona os 9 anos em que cresceu o cabelo e faz referência a uma história sobre um homem que tinha cabelo e, quando uma mulher o fez perder o cabelo, ele tornou-se fraco. Sam afirma que ele não será como esse homem. Marta retorna com a bolsa, e Sam assegura, revela o conteúdo e pega o dinheiro, colocando no bolso. Fat Stuff diz a Sam que precisam partir, pois não há dinheiro suficiente aqui. Mas Sam, sabendo que seu tio estivera ali e havia guardado a Lena, um objeto valioso equivalente a $10.000 em prata e pedra, informa a equipe que partirão naquela noite para Los Angeles e conquistarão Hollywood. Ray ordena a Andy que não tire a Lena de sua mão. Ray insiste em mantê-la e alerta Sam sobre sua importância sagrada, suplicando que não a leve. Mas Sam, enfurecido com a resistência, ordena a Ray que entregue a Lena, apontando a arma para o estômago de Marta. Em meio ao grito, Sam dispara acidentalmente contra Marta, cujo corpo desaba no chão, sem vida. Ray, horrorizado, corre até ela. Sam ordena a Ray que pare, mas ele continua avançando. Então Sam dispara contra ele também. Sangue jorra de seu corpo. Depois, Ray cai. Fat Stuff, abalado pelo que Sam fez, recua cambaleando, vomitando. Sam ordena que peguem um carro e partam, segurando a Lena, dizendo que partirão naquela noite às 11 horas para lá e que seu sonho de se tornarem estrelas de Hollywood se realizará. Diz a Andy que precisa buscá-lo primeiro e depois ir buscar Fat Stuff. Andy sai para o carro. Sam continua a se gabar de que vão para Hollywood, enquanto Fat Stuff parece incerto sobre a viagem. Sam garante que o levará aonde quer que vá. Sam zomba, disparando tiros contra a loja e contra Tiff Vodenhead, causando um balde de tinta vermelha derramar no chão, rindo. Enquanto saem do local com Andy dirigindo, o chefe começa a se mover. Ele mergulha os dedos na tinta vermelha derramada e marca o rosto, como se preparasse para a batalha. À noite, Fat Stuff está sentado em casa assistindo à televisão e se deliciando com uma refeição tardia. De repente, espadas começam a voar em sua direção. Parece que surgem das obras de arte penduradas na parede, perfurando seu corpo. Sangue escorre enquanto ele desaba, sem vida. Andy está em sua casa, prestes a sair silenciosamente, segurando uma fita em sua bolsa. Enquanto ele começa a sair, crianças estão assistindo a um filme em casa. Quando sai de porta, vê que seu carro foi atingido e se pergunta quem fez isso. A sombra de Tiff Vodenhead aparece e mata Andy com um golpe de faca. O sangue começa a jorrar. Sam está em sua casa assistindo a um filme e falando consigo mesmo. Ouve um barulho e fica confuso. Pega sua arma para atirar, mas, ao virar o corpo, vê o chefe. Tenta escapar, mas o chefe agarra seu cabelo e corta-o. Sam grita alto, e sua voz é ouvida por seu tio Benjamin, que está dormindo em sua cama, distante do local onde Sam está. Benjamin acorda ao ouvir o grito e vai até a casa de Ray. Quando chega, Tiff Vodenhead está em sua posição original. Benjamin vê o cabelo de Sam na mão do chefe e entende o que aconteceu. Acena com a cabeça e parte. A animação retorna mostrando Billy segurando o livro. O Creep começa a falar, dizendo que Sam Whiteman pagou um preço bem alto. A história volta à animação. O Creep conta aos gatinhos que esse foi um preço caro para o jovem Sam Whiteman pagar. Billy é visto sentado, e o dono da livraria na caixa entrega a ele seu pacote e pede que pague $9,99. Ele comenta que é bem caro para um brinquedo encomendado de uma revista. Billy diz ao homem que Creep Show não é uma revista. É um bulbo de planta carnívora, como a Venus flytrap. O Creep volta, move a mão e pergunta aos gatinhos se ainda estão lá. Diz que Tiff Vodenhead não os afastou. Depois, anuncia que talvez gostem da próxima história, contada a partir da mesma madeira de Vormod. Apresenta a nova narrativa, chamando-a de uma pequena canção molhada sobre pessoas presas sem remo no mar de sangue. Chama-se Devrat. Leverne, Raquel, Randy e Dicky estão viajando de carro, aproveitando o momento. Leverne e Dicky, que dirigiam, estão nos bancos da frente, enquanto Raquel e Randy estão atrás. Raquel parece infeliz. Conversam sobre chegar à jangada. Estão fumando e há muita agitação no carro. Finalmente, chegam ao lago onde está a jangada.
Dick e Leverne tiram as roupas e correm em direção à água. Randy também tira suas roupas, mas Raquel não. As duas meninas conversam enquanto os meninos se aproximam da jangada. A jangada estava muito fria, tornando difícil entrar nela. Enquanto Dick e Leverne trocam piadas entre si, Raquel entra na jangada ainda de roupa. Todos comentam o frio da jangada. Eventualmente, todos conseguem subir. Randy percebe algo estranho na água. Vormod. Parece uma mancha flutuante de líquido escuro e faz um ruído estranho. Ele avisa a todos que devem sair imediatamente. Vê um ponto na água que poderia ajudá-los a escapar, movendo-se como uma massa flutuante, permitindo que as pessoas fiquem em pé sobre ela. Randy e Dick nadam rapidamente até ali e sobem, ajudando Leverne e Raquel a fazer o mesmo. Randy e Dick olham fixamente para o Vormod, sentindo-se desconfortáveis. Randy alerta que pode ser perigoso, mas os outros não acreditam nele. Randy diz que pode atacar as meninas, baseado em uma experiência anterior. Enquanto Leverne e Dick se beijam, Raquel estende a mão para tocar o Vormod na água. De repente, algo sobe da água, agarra Raquel e a puxa para baixo. Eles ficam chocados. Randy tenta ajudar Raquel, mas Dick o impede, pois o Vormod já cobre todo o corpo dela. Dick teme que ataque também Randy. Dick diz que precisa nadar embora, pensando que pode escapar porque é rápido. Eles lhe disseram para não fazer isso, e Leverne segura sua mão. De repente, o Vormod agarra sua perna onde ele está parado e o puxa para baixo. Agora só sobram Leverne e Randy. Randy abraça com força enquanto tentam pensar em uma maneira de escapar. Leverne chora enquanto Vormod continua se movimentando na água. À noite, a temperatura cai drasticamente. Leverne pede a Randy que a segure, pois está muito frio. Eles estão no meio da água. Seguram-se um ao outro para se aquecerem, mantendo os olhos fixos no Vormod na superfície. De manhã cedo, Randy e Leverne estão sentados juntos, abraçados. Randy acorda antes dela, e quando a vê, ela ainda não está acordada. Randy beija sua testa. Então começa a beijá-la, movendo-se lentamente, tirando suas roupas. Ainda assim, ela não fala imediatamente, apenas faz alguns sons. Randy para de beijá-la. De repente, Leverne começa a emitir um ruído estranho. Quando vira o rosto, Randy vê metade do rosto dela presa pelo Vormod, e começa a gritar. Ela não consegue se mover. Randy hesita, com medo. O corpo de Leverne é arrastado pela plataforma de madeira com velocidade anormal. Ela grita seu nome, a voz cheia de terror absoluto, as mãos arranhando o ar, buscando algo para se agarrar, implorando a Randy que a ajude, mas seus gritos são abafados. A massa negra e monstruosa na água já a possui. Envolve suas pernas, puxando-a para baixo com força implacável. Seus gritos são sufocados pela correnteza da água, seu corpo desaparecendo sob a superfície. Tudo o que resta é uma espiral de bolhas e uma mancha escura se espalhando na água. Randy fica paralisado, respirando em jadeios ofegantes. Sua mente trava. Ele está sozinho agora. A jangada nunca foi um refúgio seguro. Gira em todas as direções, procurando uma saída, mas não há nenhuma. A coisa ainda está lá, esperando, observando. Ele quase consegue sentir sua fome, sua atração. Sem pensar, toma uma decisão instantânea. Pula da jangada, lançando-se na água gelada, nadando com toda a força que lhe resta. Seus músculos gritam em protesto, mas ele avança. Seu único objetivo é a costa distante. A água parece estar ficando mais densa ao redor dele, puxando para baixo, retardando seus movimentos. Consegue ouvir o barulho de splashing atrás de si. O Vormod está seguindo. Está se aproximando. Sua respiração é ofegante. Sua visão está turva. Suas mãos se estendem desesperadamente em direção à margem. Mas quando toca solo firme, o Vormod está atrás dele, e Randy súplica por sua vida, mas o Vormod não mostra piedade. Em um momento final e agonizante, Randy é puxado para debaixo da superfície. O Vormod o engole inteiro e afunda. O último som a ecoar sobre o lago é o ripple da água fechando sobre ele, e então silêncio perto da jangada. As únicas coisas deixadas foram seu carro e suas roupas. A cena mostra a placa que os jovens nunca notaram antes de decidirem nadar. Lá estava escrito, proibido nadar. A voz do Creep surge, dizendo aos nadadores que era escorregadio. A cena transita suavemente para a animação, mostrando Billy andando de bicicleta enquanto lê uma página de Creep Show. Um grupo de meninos começa a correr atrás dele e entra na estrada,
bloqueando seu caminho. Lança um pacote de papéis de Billy para o chão. Billy fica irritado. Dá um soco no garoto maior e os deixa para trás. O garoto maior grita para seus companheiros, dizendo que vai se vingar de Billy. O Creep começa a falar, dizendo que o jovem Billy conhece bem o caminho da cidade e que eles não vão pegá-lo tão cedo. O Creep diz aos garotos que tem tempo para mais uma criação assustadora e menciona a última obra macabra, que ele chama de O Carona. À noite, N e seu amante estão deitados na cama. N olha para o relógio e fica chocado ao ver que são 11h15. Levanta-se da cama, começa a se vestir e diz a ele que há algo errado com o despertador dele. Ele não acordou e parecia estar em um sono profundo. Pergunta o que ela está dizendo, e ela responde que é sobre o despertador. Ele garante que deve ter sido uma queda de energia e diz que sempre volta para as 12 horas assim. N fica irritada e diz que isso vai levá-la ao tribunal de divórcio. Revela que teve um caso com ele enquanto seu marido estava fora de casa e precisava sair antes que ele voltasse. N sugere que seu amante compre um despertador de corda, e ele diz que não pode pagar. Ela oferece cobrir o custo. Seu amante explica que o motivo pelo qual não gosta desses despertadores é porque odeia o som, que lembra os sinos da escola entre as aulas, mas o despertador eletrônico, que ele adora, soa como o canto dos pássaros da manhã. O amante pergunta a ela quantas pessoas teve casos e ela termina de se vestir. Diz que voltará na semana que vem, se não encontrar um bom emprego, e o beija. Seu amante diz adeus, chamando-a de amor. Diz que, se planejar um divórcio, lhe dará um bom advogado. Mas N responde que não vai perdê-lo, mencionando que sem ele, ele nunca conseguiria o Mercedes. Os dois riem e ela sai. N começa a dirigir seu carro e então começa a falar consigo mesma, chamando-se vencedora da corrida de 100 metros, tentando fazer o impossível, 20 metros em 7 minutos. Diz a si mesma que é impossível. Anseia que seu marido chegue tarde demais. Repete para si mesma que 11h30 não significa 11h29 ou 11h31, mas sim exatamente 11h30, e começa a desistir, pensando que seu marido, Sr. George Lansing, não chegará atrasado. N tenta pensar em que história contar ao marido enquanto fala consigo mesma, perguntando se deveria dizer que foi ao cinema ou saiu para encontrar Trudy e Jim. Lembra-se de que estivera com ele no sábado e decide contar que foi se encontrar com George, que era um cara maravilhoso e cobrou dela $25. Brinca, falando como se estivesse conversando com seu marido. O carro de N colide acidentalmente e ela perde o controle. Um homem coberto de tinta vermelha, que parece sangue, está à frente dela segurando um cartaz com a palavra faça. Sem perceber, ela atinge o homem com o carro. A cena fica silenciosa. Ela tenta sair do carro e olha para o homem coberto de sangue e para o cartaz, também manchado de sangue. Escapa dele e corre longe, fugindo do homem. No local do acidente, seu marido, Sr. George, chega, o rosto carregado de preocupação, enquanto se aproxima do corpo sem vida na estrada e vê a escrita no cartaz que o homem segurava. Logo depois, outro homem chega com um caminhão. Os dois conversam sobre o que aconteceu e concordam que foi um acidente de fuga. O homem diz que o carro passou por ele há pouco tempo e parecia ser conduzido por um homem negro. Pouco tempo depois, mais carros chegam, acompanhados por um casal com expressões comuns, cotidianas. Enquanto isso, o Sr. George liga para o 911 e relata o incidente. Dentro do carro, N dirige, parecendo indecisa sobre o que fazer. Fala consigo mesma, questionando se conseguiria viver com o que aconteceu, mencionando que matara alguém. Tenta consolar a si mesma, dizendo que foi só um acidente e que não deveria se importar com isso. Começa a dirigir mais rápido. Outros carros começaram a passar por ela, e ela tentou limpar o sangue do carro usando os limpadores de para-brisas. N continuou falando consigo mesma, se perguntando se alguém a tinha visto. Reafirmou a si mesma que o homem no caminhão estava longe e havia chance de ele não tê-la visto. Quando N entrou na saída de Hampton, a área estava silenciosa. Ao olhar para trás, o homem que pensava ter matado estava perto dela. Assustada, tentou ligar o carro, mas ele enguiçou. Ele agora estava parado exatamente do lado de fora da janela. Sua voz era um sussurro rouco enquanto agradecia por aquela carona. Antes que ela pudesse reagir, ele pulou para o teto do carro. Ela gritou de terror e pressionou o pé no acelerador. O homem se agarrava ao teto, os dedos arranhando o teto solar. O vidro rachou e seu sangue escorreu sobre seus cabelos, quente e pegajoso. N continuou dirigindo com o homem em cima do carro. Dirigiu até uma área arborizada e ele caiu. Quando retornou a uma zona normal,
Achou que o tinha matado, mas então ouviu uma voz vinda da floresta. N agarrou sua arma e a segurou. Ao se virar, viu o homem à porta do carro. Depois de atirar nele, ele ainda permaneceu de pé, agradecendo por aquela carona. N disparou novamente, mas o homem não caiu. Levantou-se lentamente, de forma normal. Seus olhos fixos nela. Em desespero, ela o atropelou, os pneus esmagando seu corpo. Mas, ao olhar no retrovisor, ele ainda estava lá. O homem levantou um cartaz ensopado de sangue com as palavras arrepiantes: "Você me matou." N voltou para a área arborizada, depois socou o homem, derrubando-o no chão. Bateu nele várias vezes com o carro. N ficou exausta e adormeceu no carro, incapaz de se controlar. Quando N acordou, o homem reapareceu, exausto e alucinando. N finalmente desabou no carro, sussurrando para si mesma que tudo aquilo era apenas um sonho, só um pesadelo terrível e horrível. Enquanto voltava para casa, falou consigo mesma sobre o que acontecerá, questionando se aquilo era um sonho ou se tinha uma concussão. Perguntou a si mesma o que alguém com concussão deveria fazer. Dirigiu e continuou falando consigo mesma sobre o carro estar danificado e o fato de que poderia custar 3 ou 4 mil dólares para consertar. Ficou irritada com o que acontecerá. Disse a si mesma que, pelo menos, tinha um motivo para chegar atrasada e que podia contar ao marido que teve um acidente, uma boa desculpa. N finalmente chegou em casa. Seu carro estava coberto de sangue, parecendo miserável. Seu marido não estava em casa. Ela percebeu isso porque o carro dele não estava no estacionamento, e entendeu que, pela primeira vez, ele estava atrasado. N abriu a porta do carro e disse que o carro tinha sido destruído e que sua mente parecia dobrada. Acidentalmente, o homem que pensava não existir apareceu dentro do carro, agarrou seu pescoço e agradeceu por aquela carona. Ela continuou gritando. O Sr. George chegou em casa, viu o carro da esposa e chamou seu nome. Descobriu que ela estava morta e viu uma escrita que dizia: "Faça." O Creep retorna e conta aos garotos a lição. Nunca pegue carona em cima do capô do carro. Diz aos garotos para continuarem com medo, mencionando que é hora do monstro dos contos de terror dançar. O Creep também diz que esqueceu de finalizar a história sobre o jovem Billy e informa aos garotos que acha que Billy encontrou seu caminho com seu amigo. Diz que vai colocá-los em tração e pede que se preparem para a dor séria. Billy ainda está andando de bicicleta, folheando seu livro de Creep Show, sem perceber o perigo atrás dele. Os batedores que antes o intimidavam agora o perseguem, mas Billy mantém a postura com um sorriso confiante, como se soubesse algo que eles não sabem. Billy os conduz intencionalmente a um lugar marcado com propriedade privada e para a bicicleta. Os meninos estão prontos para lutar, mas então plantas carnívoras, Venus flytraps, surgem atrás deles e os devoram todos. Billy abre o livro com um sorriso, mostrando que as plantas carnívoras comem carne. A placa de propriedade privada pisca mais uma vez na tela. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.